promulga o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, Tratado Mercosul. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, e, considerando que o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai foi concluído em Assunção, em 26 de março de 1991. Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido tratado por meio do Decreto Legislativo 197, de 25 de setembro de 1991, considerando que a carta de ratificação do tratado, ora promulgado, foi depositada pelo Brasil em 30 de outubro de 1991, considerando que o tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, Tratado Mercosul, entrará em vigor internacional e para o Brasil em 29 de novembro de 1991, na forma de seu artigo 19. Decreta, artigo 1º, o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, Tratado Mercosul, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados Estados-partes, considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social, entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento da interconexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores da economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação de grandes espaços econômicos e a importância de lograr uma adequada inserção internacional para seus países, expressando que esse processo de integração constitui uma resposta adequada a tais acontecimentos. Conscientes de que o presente tratado deve ser considerado como um novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, conforme o objetivo do Tratado de Montevideo de 1980. Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados-partes e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviço disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes, reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramencionados. Acórdão
Capítulo 1. Propósitos, princípios e instrumentos. Artigo 1º. Os Estados-partes decidem constituir um mercado comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994 e que se denominará Mercado Comum do Sul, Mercosul. Este mercado comum implica a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamentos de estados, e a coordenação de posições em fóruns econômico-comerciais regionais e internacionais. A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os estados-partes de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços alfandegárias, de transporte e comunicações, e outras que se acordem a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados-partes. O compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Artigo 2º. O mercado comum estará fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-partes. Artigo 3. Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do mercado comum, os Estados-partes adotam um regime geral de origem, um sistema de solução de controvérsias e cláusulas de salvaguarda, que constam como anexos 2, 3 e 4 ao presente tratado. Artigo 4º. Nas relações com terceiros países, os Estados-partes assegurarão condições equitativas de comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais para inibir importações cujos preços estejam influenciados por subsídios, dumping ou qualquer outra prática desleal. Paralelamente, os Estados-partes coordenação suas respectivas políticas nacionais com o objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial. Artigo 5. Durante o período de transição, os principais instrumentos para a constituição do mercado comum são: a linha A, um programa de liberação comercial, que consistirá em reduções tarifárias progressivas, lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou medidas de efeito equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados-partes, para chegar a 31 de dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo tarifário. A linha B, a coordenação de políticas macroeconômicas, que se realizará gradualmente e de forma convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de restrições não tarifárias indicados na letra anterior. A linha C, uma tarifa externa comum, que incentive a competitividade externa dos Estados-partes. A linha D, a adoção de acordos setoriais com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes. Artigo 6. Os Estados-partes reconhecem diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comercial.
Artigo 7º. Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado parte gozarão, nos outros Estados partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional.